E a gente segue agora para o Rio de Janeiro. O Cristiano Pinho já está com a gente hoje para falar sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco, também do motorista Anderson Gomes. Esses assassinatos completando 4 anos e sem identificação dos mandantes até hoje, né, Pinho? Bom dia. Até hoje, Sheila. Bom dia para você também, bom dia a todos. Os últimos 3 anos de investigação caminharam a passos lentos. A gente faz uma memória desse caso, lembrando que no primeiro ano a Polícia Civil e o Ministério Público realizaram uma verdadeira força-tarefa, procurando testemunhas, provas, imagens de câmeras de segurança pela cidade e conseguiram chegar aos assassinos da Marielle e do Anderson. Os policiais militares, na verdade, o ex-policial militar Elcio Queiroz e o PM reformado Rony Lessa foram presos praticamente no aniversário de 1 ano desse crime e desde então não avançou muito a investigação. Os dois vão a júri popular, ainda sem data definida, enquanto a polícia já fez várias rotas ao lado do Ministério Público, chegando a diferentes suspeitos, mas nunca conseguiu, evidentemente, chegar a quem seria o mandante, por que mataram a Marielle. Lembrando que o Anderson morreu no que foi considerado pelos investigadores como uma fatalidade. Ele sequer era na rotina da Marielle, cobria folga do motorista dela e nesse crime cometido no Estácio, na volta de uma agenda da Marielle, bairro da Zona Norte, que fica próximo ao centro da cidade também, o Anderson estava com a vereadora e acabou sendo atingido pelos tiros e não resistiu aos ferimentos. É um dia, então, de cobrança por parte dos familiares, dos amigos, referências políticas também que trabalhavam com a Marielle, principalmente ligadas a partidos de esquerda. Hoje, às 8 da manhã, aconteceu um ato em frente à Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Está acontecendo, na verdade, no centro da cidade. Pessoas se reuniram para poder cobrar celeridade nas investigações para a identificação desse mandante. Daqui a pouco, às 9, os familiares da Marielle vão fazer um ato em frente ao Tribunal de Justiça, ainda cobrando respostas. Uma missa será celebrada às 10h30 na Igreja da Candelária, ainda na região central da cidade, e há uma série de reuniões também marcadas para hoje, envolvendo os parentes da Marielle e do Anderson, com o Ministério Público, Polícia Civil, Governo do Estado, para ter notícias a respeito do andamento das investigações que estão bastante mornas nesse momento. Como eu disse, nos últimos 3 anos pouco avançaram. Olha, isso deveria ser um constrangimento, né, para todo o sistema jurídico e criminal do Rio de Janeiro. Para dizer o mínimo, né? Constrangimento. Caramba, deveria ter, inclusive, consequências para investigadores. A gente deveria ir mais fundo nessa questão para saber exatamente como é possível você descobrir quem matou, né? Levar essas 2 pessoas, eles serão levados a júri popular, o Rony e o Elcio, mas não conseguir responder quem mandou matar, por que ela foi morta, se o crime teve motivação política, quais são os próximos passos da investigação, por que está demorando tanto, existe um prazo? Vai chegar aquele momento em que a gente simplesmente vai desistir, engavetar o caso e falar, infelizmente não conseguimos resolver a questão do mandante. Vai entrar para aquela estatística de crimes não solucionados, Isso, né? É vergonhoso. É altíssimo, inclusive, no Rio. A gente está falando de um período, Sheila, em que já passaram 3 grupos diferentes à frente do caso do Ministério Público. No caso da Polícia Civil, são 5 delegados. O 5º assumiu recentemente. E ninguém conseguiu avançar nesse caso, sendo que você tem ali os celulares de pessoas envolvidas no crime, você tem presos os 2 supostos assassinos. Como é possível que a gente não consiga isso adiante e descobrir pelo menos a motivação de um crime tão importante? Olha, é um negócio vergonhoso. Temos mais assuntos para hoje? Temos, rapidinho aqui, Pinho. A gente tem tratado, e agora há pouco, né, trouxemos números importantes de pesquisa sobre os casos de mortes nos não vacinados pela Covid-19, contra a Covid-19. No Rio de Janeiro, as autoridades agora estão considerando tratar a Covid-19 como uma doença endêmica, não mais como pandemia. Isso já está definido? Já bateram martelo? Como é que está isso? O primeiro a dar essa declaração foi o secretário municipal de saúde aqui da cidade do Rio, Daniel, disse que não vai ser publicado um decreto ou algo para oficializar essa revisão da classificação, mas que é uma medida para as autoridades poderem se basear e definir o norte das próximas
campanhas de vacinação, por exemplo. Aqui no Rio de Janeiro, aproximadamente metade da população já está com a terceira dose. Os estudos que são feitos até agora indicam que a quarta dose, que eles vão chamar, na verdade, de segundo reforço, deve ser aplicada 1 ano após a terceira dose, a primeira dose de reforço. É o que está até agora pré-definido, mas os estudos podem alterar esse prazo estabelecido. O secretário Daniel Sorães, até o momento, foi o único a tratar a situação da Covid-19, o cenário epidemiológico, como uma endemia. A gente ouviu alguns especialistas que disseram que, a nível estadual, também já há um caminho sendo definido para esse lado. E, em breve, as autoridades estaduais também podem se manifestar dessa forma. Mas a gente até questionou, olha, o Ministério da Saúde ainda não se posicionou, ainda não trata no âmbito nacional a Covid-19 como uma doença endêmica. A própria OMS também classifica como pandemia, e o que o Daniel Sorães disse é que é uma classificação mais para definir mesmo os próximos passos aqui na capital fluminense, que tem níveis baixíssimos hoje no monitoramento feito pela Secretaria de Saúde. São pouquíssimas pessoas internadas, como a gente vem observando, a grande maioria de não vacinados ou pessoas com doses em atraso. E a campanha de vacinação aqui vem sendo bem sucedida, apesar desses poucos não vacinados. Quase 100% da população, 99 ponto alguma coisa, já com as 2 doses, e caminhando para mais da metade com a dose de reforço. Quando chegar a 70%, inclusive, o passaporte da vacinação sequer vai ser exigido nos estabelecimentos aqui na cidade. Tá. Pinho, como a gente está cheio de tempo, mentira, a gente não está. Eu queria saber, já que tem várias mensagens de ouvintes aqui falando de preço do combustível no Rio de Janeiro, vocês têm uma ideia aí do valor mais alto citado pelos ouvintes, preço da gasolina, do litro da gasolina no Rio? Eu estava vendo o levantamento da Agência Nacional do Petróleo há pouco, Sheila, e no monitoramento que terminou na sexta-feira à noite, o litro mais caro encontrado foi em Barra do Piraí, um município no sul do estado, a R$ 8,19. Aqui na capital a gente chegou a encontrar, circulando com a nossa reportagem, litro da gasolina a R$ 7,80. No primeiro dia, até alguns postos cobravam mais de 8. Só que depois baixaram um pouquinho e está nessa casa, variando entre 7,50, 7,70. Só que em outras cidades já passou dos R$ 8,00 o litro da gasolina. 8,19, caramba. Pinho, obrigada pelas informações. Bom trabalho para você. Até mais. Para vocês também.